Olá, queridos amigos, bom dia para todos que estão acompanhando aqui a live, o estudo que nós estamos fazendo. Nesse momento, eu quero dar continuidade ao estudo sobre sacudidura. Eu queria me demorar um pouco mais nesse tema, já que temos essa oportunidade de poder estudar aqui e postar os vídeos aqui no YouTube. Então, a gente vai aproveitar bastante esse momento, tá? Então, talvez eu faça um pouquinho mais sobre sacudidura, dar o máximo possível. Não vai esgotar todo o tema, né? Mas pelo menos a gente vai ter bastante versos e textos sobre o assunto. Então, a minha intenção é dar os textos e os versos para os irmãos, para os nossos amigos que nos acompanham. No último vídeo, na última live, a internet ela deu uma caída e aconteceu alguma coisa que não conseguiu gravar o finalzinho do estudo sobre sacudidura também, a primeira parte. Então, como estava bem no final mesmo, eu resolvi então dar continuidade, tá bom? E vamos pegar bastante mais assuntos sobre sacudidura. Então, eu creio que o que vamos aprender vai ser o suficiente para tomarmos decisões ao lado de Deus e, pela graça de Jesus, estar protegidos contra os enganos do inimigo. Quero convidar você agora, então, a orar comigo. Não podemos falar sobre a palavra de Deus sem pedir ajuda ao Espírito Santo, né? Nosso Deus Criador. Vamos orar, então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, muito obrigado por essa oportunidade de podermos estudar a Bíblia. Pedimos que Teu Espírito conduza este estudo e todos os estudos que vamos fazer daqui para frente também. Fique conosco. Continua a nos conduzir, nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, sacudidura. Nós vamos dar continuidade. Então, nós vamos agora para a segunda parte, tá bom? Sacudidura, parte 2. Dando continuidade, tá bom? Depois vamos ver se fazemos mais um pouquinho, parte 3, tá bom? Para darmos mais informação. Olha só, Tiago, capítulo 3 e capítulo 4. Eu gostaria que vocês considerassem esses versos, tá bom? Os versos do capítulo 3 e do capítulo 4. Não vamos ler todos os versos, eu vou ler aqui alguns versos do capítulo 3 e alguns versos do capítulo 4. Para entendermos o que tem a ver esses versos do capítulo 3 e 4 de Tiago sobre sacudidura, tá bom? Vamos entrar em alguns textos daqui bem poderosos da Bíblia e do Espírito de profecia sobre esse assunto aí, tá? Então, Tiago, capítulo 3 e o verso 8. Olha o que diz o verso 8. Tiago 3, 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. Então, Tiago está dizendo que a língua, nenhum dos homens é capaz de dominar. Lembre sempre, os homens. Aqui não está falando Deus, né? Porque Deus tem poder de ajudar o homem a dominar. Lembra que Deus falou para Caim? Domina o teu desejo. Então, é possível dominar. Agora, o homem aqui não é possível. Nós, seres humanos, sem Deus, não tem condições. Mas Tiago continua, ele fala, é mal incontido a língua, né? Carregada de veneno mortífero. Olha que terrível. Uma língua que não é consagrada a Deus, ela é uma maldição. Não é verdade? Olha de que diz o verso 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Da mesma boca sai bênção e maldição. De repente a pessoa está louvando a Deus, de repente a pessoa está falando palavrão, falando gírias, falando mal das pessoas e assim por diante. Então isso não tem condições isso, né? Então Tiago diz assim claramente, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não é conveniente para um servo de Deus deixar que sua língua o domine, né? Fazendo essas coisas erradas. Verso 12, olha só o que diz o verso 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, a língua ela tem que ser consagrada a Deus, ou seja, nossas palavras, né? Elas têm que ser consagradas a Deus para que seja fonte de água doce, né? E não a água salgada, água salgada. Então, dando continuidade aqui, olha só o que diz
o verso 16, né? O verso 16 do capítulo 3. Pois onde há inveja e sentimentos facciosos, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, até agora, nós percebemos que a língua, também podemos ver aqui as facções, ou seja, os motins, né? Aquelas pessoas que se unem para fazer algo ruim ou para comentar algo ruim, para falar mal dos outros, para criticar as pessoas. Então, tudo isso é abominável diante de Deus. Tudo isso é desagradável a Deus, não é verdade? Então, aqui Deus está condenando essas coisas. O capítulo 4 agora, o verso que vamos ler, o verso 3, diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, está bem relacionado com a natureza humana sem o controle de Deus, né? Então, o ser humano sem a condução do Espírito, sem a direção do Espírito, o ser humano, ele faz coisas terríveis, né? Na verdade, então quer apenas se esbanjar, né? Então, não sabe pedir a Deus as coisas para o bem dos outros, né? Pedimos muitas vezes para o nosso esbanjamento, né? Para simplesmente por orgulho. Mas Deus conhece o coração das pessoas, né? Ele sabe como responder. O verso 6 diz: Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Está vendo? Então Deus resiste aos soberbos. O verso 7 diz, no capítulo 4: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse verso nós lemos, né, no estudo sobre como vencer as tentações. Então, sujeitar a Deus e resistir ao diabo, ok? E ele vai fugir de vós. O verso 10 agora diz, do capítulo 4: Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Se humilhar na presença de Deus, ser humilde, e não ser soberbo e nem pedir coisas para o nosso esbanjamento, né? E ter muito cuidado com a língua, pois ela é um mal terrível. Uma língua que não é consagrada a Deus, ou seja, as palavras que não é consagrada a Deus, é uma maldição. E aí então, o verso 11 do capítulo 4 diz: Irmãos, não faleis maus um dos outros. Esse é o grande problema aqui, né? Dentro da sacudidura, olha só o que nós estamos aprendendo sobre aqui em Tiago, capítulo 3 e capítulo 4. Tudo isso causa uma confusão na igreja. Tudo isso causa problemas dentro da casa de Deus. E Satanás se aproveita disso para poder prejudicar as famílias, para poder prejudicar o trabalho de Deus, a obra de Deus. E aí muitas pessoas, elas se decepcionam, elas acabam seguindo os caminhos errados e se afastam da casa de Deus para nunca mais voltar. E aí Deus diz, olha claramente no verso 11, Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não fale mal uns dos outros. E o verso 11 continua, Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, que é Deus, né? Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então Deus faz uma pergunta, quem é você para julgar alguém? E Deus está dizendo, só eu posso julgar alguém. Então, aqui está. Muito importante isso. Porque há tanta confusão, há tanta perda na igreja, porque tantas pessoas saem dos caminhos de Deus, são sacudidos para fora da igreja. Aqui está um dos problemas, né? E aqui então o capítulo 4, verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Exatamente, esses somos nós, né? Como neblina. E o verso 17 diz, por último o verso 17, Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, você pode ver que fechou com chave de ouro esse verso 17, né? Dentro de todo o contexto, saber fazer o certo, né? Ou seja, aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Qual seria, então, fazer o bem aqui? Conter a língua, não falar mal do próximo, não é verdade? Então, tudo isso está relacionado a fazer o bem, né?
ter cuidado contra essas coisas. Faz o bem, faz aquilo que faz bem para o seu irmão, que pode glorificar a Deus. Então, tem muita informação em Tiago, capítulo 3 e capítulo 4. Então, a sacudidura tem aqui relacionado com Tiago 3 e 4, esses problemas que acontecem dentro da casa de Deus. Isso também é uma sacudidura e muitos saem da igreja para nunca mais voltar. Vamos avançar e vamos entender um pouco mais sobre isso, hein? Ellen White, ela diz assim no livro Eventos Finais e também Testemunho Selecto. Ela diz, testemunhos positivos, ou seja, o testemunho positivo produz uma sacudidura. Esse verso é interessante, olha só o que ele diz. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabara de presenciar e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho, motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração dos que o recebem, levando-a a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Entre nós, há os que, como Acã, farão confissões quando for demasiado tarde para se salvarem. Eles não estão em harmonia com o que é correto. Desprezam o testemunho positivo que atinge o coração e gostariam que fossem silenciados todos os que fazem repreensões. Está vendo aí? Está aqui, ó, claramente. Então, muitas pessoas, infelizmente, dentro da casa de Deus, não gostam de ouvir repreensões dadas pelas Escrituras, né? E pelo testemunho fiel. Jesus, através da sua palavra, traz repreensões, através da Bíblia e do Espírito de profecia. Para nos salvar, Jesus tem que nos repreender, mas muitas pessoas não gostam disso e aí preferem que essas pessoas que estão pregando a mensagem de Deus se calem. Ellen White ela continua e fala, o Senhor pede a renovação do positivo testemunho apresentado em anos passados. Olha só, Deus quer que volte a pregar essas verdades. Deus, esse testemunho direto, poderoso. Ele pede uma reforma da vida espiritual. As energias espirituais do seu povo têm por muito tempo, estado entorpecidas. Voltando, o Senhor pede a renovação do positivo testemunho apresentado em anos passados. Ele pode, voltando, o Senhor pede a renovação do positivo testemunho apresentado em anos passados. Ele pede uma reforma da vida espiritual. As energias espirituais de seu povo têm por muito tempo estado entorpecidas. Mas há de haver um ressurgimento da morte aparente. Pela oração e confissão do pecado, precisamos preparar o caminho do Rei. Louvado seja Deus! Que texto poderoso, na verdade, irmãos? Aqui diz claramente que precisamos preparar o caminho do Rei. Pela oração e confissão do pecado, precisamos preparar o caminho de Jesus. Então, a mensagem de Deus tem que ser pregada. O positivo testemunho tem que chamar realmente ao avivamento e à reforma. E isso causará também uma sacudidura entre o povo de Deus, porque tem aqueles que não querem. Mas Deus ele pede, pregue a verdade. Muito bem, vamos dar uma analisada em algumas frases que apareceu aqui dentro do texto. Apareceu também aqui a palavra positivo testemunho, um positivo testemunho, não um negativo testemunho, né? Mas um positivo testemunho. Exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Exaltar a norma, não rebaixar as normas, mas exaltar as normas de Deus, da palavra do Senhor, e declarar a positiva verdade. Harmonia com o que é correto. Harmonizar ou harmonia, né, com o que é correto. Renovação do positivo testemunho apresentado em anos passados. Então, a nossa igreja começou com positivo testemunho, realmente reformadores, pioneiros, fiéis, dedicados a pregando as verdades bíblicas. E agora, mais do que nunca, precisamos resgatar essas verdades e pregá-las com poder. Reforma da vida espiritual. Precisamos ter uma reforma da vida espiritual. Acordar do sono espiritual. Oração e confissão do pecado.
porque Jesus intercede por nós no santuário celestial, precisamos orar e confessar os nossos pecados a Deus em nome de Jesus, pedindo perdão dos nossos pecados em nome de Cristo, para que possamos então assim ser perdoados e aceitos pelo Pai, e os nossos pecados então ficar no santuário registrado, mas perdoado, até chegar o momento que Jesus irá limpar o santuário dos registros dos nossos pecados perdoados, confessados, abandonados e vencidos em nome de Jesus Cristo. Vamos avançar, queridos irmãos. Ainda no espírito de profecia, olha o que Deus diz. Ao ser o povo de Deus selado em sua testa, e não se trata de um selo ou sinal que se pode ver, mas uma fixação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possa mais mudar. Estará também selado e preparado para a sacudidura que há de vir. Olha só, então Deus quer fixar as verdades em nossa mente, para que a gente possa então enfrentar essa sacudidura e permanecer firme ao lado de Deus, na igreja de Deus, nessa terra. E Ellen White continua e diz, na verdade, ela já começou a sacudidura desde 1844 para cá. Deus está sacudindo a sua igreja através de muitas coisas que Ele tem permitido acontecer. Nós estudamos no estudo passado, né? A primeira fase da sacudidura é as falsas doutrinas que entrou em nossa igreja e arrebatou muitas pessoas para longe de Deus. Quem foram essas pessoas? Aqueles que não se apegaram às Escrituras, às verdades, foram levados por falsas doutrinas e começaram outros movimentos e assim por diante. A palavra de Deus continua e diz, os juízos de Deus estão agora sobre a terra para nos advertir, a fim de sabermos o que virá. Então nós já temos ideia, né? Pelos momentos difíceis que nós passamos, pode ter certeza, virá momentos mais difíceis pela frente. Então precisamos nos preparar urgente. Efésios capítulo 5, verso 27 nos diz também o ideal de Deus para a sua igreja. Qual é o ideal de Deus para a sua igreja? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Exatamente, a sacudidura ela vai vir para purificar a igreja de Deus. Somente o trigo permanecerá. A palavra de Deus nos diz que dentro do povo de Deus tem trigo e joio, e Deus, através da sacudidura, Ele vai separar o trigo do joio. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, queridos amigos que nos ouvem, se preparem, busquem a Deus enquanto é tempo, porque realmente Deus está sacudindo a sua igreja. Ainda falando sobre o ideal de Deus para a sua igreja, olha o que Ellen White fala. O Senhor Deus é Deus zeloso, contudo suporta por muito tempo os pecados e transgressões de seu povo nesta geração. Se o povo de Deus tivesse andado conforme o seu conselho, sua obra aqui na terra, né, sua obra teria prosperado. Irmãos, deveríamos estar muito mais além do que estamos hoje, sabia? A obra deveria ter prosperado muito mais. Mas por que não prosperou? Ali está, se o povo de Deus tivesse andado conforme o seu conselho, sua obra teria prosperado e a mensagem da verdade teria sido dada a todos os povos que habitam a superfície de toda a terra. Ou seja, já teríamos terminado a nossa missão aqui na terra e Jesus já teria voltado, se o povo seguisse o conselho de Deus, conforme o conselho do Senhor. Ainda falando sobre o ideal, né, de Deus para o seu povo, está aqui, ó, se o povo de Deus tivesse andado conforme o seu conselho, já teríamos terminado, irmãos. Deus já teria terminado a obra usando a nós. Mas por que ainda estamos nessa terra? Irmãos, enquanto estivermos aqui, o mundo ainda vai haver sofrimento, morte, dor. Por que não terminar com tudo isso, na verdade? Jesus voltar e dar um basta em tudo isso. Mas enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos nos atrasando, mais sofrimento vai vir, mais dificuldade vai vir. Então precisamos nos apressar. A palavra de Deus nos diz que é possível apressar a volta de Cristo.
através do nosso preparo, né? E pregação do Evangelho. Mas, olha só, continuando, Ellen White fala, mas porque o povo é desobediente, ingrato e profano, como era o antigo Israel, porque hoje o povo de Deus é o Israel moderno, né, espiritual, o tempo é dilatado para que todos possam ouvir a última mensagem de misericórdia a ser proclamada com grande voz. A obra do Senhor tem sido impedida e o tempo do assinalamento adiado, ou seja, o tempo do selamento está sendo adiado por causa do quê? A obra do Senhor tem sido impedida. Impedida por quem? Exatamente, pelo atraso do seu próprio povo. O seu próprio povo tem atrasado a obra de Deus através da falta do preparo para receber o selo de Deus, para receber o batismo do Espírito e o selamento. O povo está se demorando, então, infelizmente, a obra está sendo o quê? Atrasada, né? Está sendo adiado esse momento do assinalamento. Continuando, muitos não ouviram a verdade. O Senhor, porém, lhes dará a oportunidade de ouvir e serem convertidos, e a sua obra avançará em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, porque Deus, ele tem o seu povo na terra, ele tem os fiéis, ele tem aqueles que estão se preparando, então Deus vai usar esses que estão se preparando, a obra vai avançar com esses daí. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 12, verso 28 diz, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Com reverência e piedade, inabalável no tempo da sacudidura. Como poderemos permanecer inabaláveis no tempo tão terrível que é o tempo da sacudidura em qual passamos e vamos chegar na última fase que é o decreto dominical? Como permanecer inabalável? Esse verso diz, com reverência e piedade, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. E olha que diz o começo do texto do verso 28, capítulo 12 de Hebreus, verso 28, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, perfeito, o reino de Deus em nossos corações, retenhamos a graça de Jesus em nossa vida, né? Pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Muito importante. Bom, Ellen White, ela fala aqui no livro Parábolas de Jesus e a fé pela qual eu vivo, ela diz, os que aceitam a Cristo e dizem sua primeira confiança, estou salvo, estão em perigo de depositar confiança em si mesmos. Perdem de vista a sua fraqueza e necessidade constante do poder divino. Então, nós precisamos constantemente do poder divino. Estão desapercebidos para as ciladas de Satanás. Nossa única segurança está na constante desconfiança de nós mesmos e na confiança em Cristo. Queridos irmãos, é incrível como as pessoas elas começam a confiar em si mesmos e acham que está tudo bem, não precisa mudar mais, já chegou no máximo de santificação. Não, a santificação é diária. Precisamos nos santificar, buscar a santificação através do Espírito. Pela fé devemos buscar em Jesus nosso Senhor. E o Espírito Santo irá nos purificar, nos transformar diariamente. Então nós não podemos chegar no ponto de dizer, não, está tudo certo, tudo já resolvido. Não podemos fazer isso. Pois Satanás ele está esperando as pessoas que estão pensando assim. Pois nós precisamos de Jesus todos os dias. Precisamos ser transformados todos os dias. E assim avançar até chegar no ideal de Deus para a nossa vida. Continuando, nós vamos ver inabaláveis no tempo da sacudidura. O maior perigo do homem está em se enganar a si mesmo, em conceder com a presunção, separando-se assim de Deus, a fonte de seu poder. Olha só. E aí continua e diz, precisamos agora da espada da palavra do Senhor, para extirpar pela raiz as concupiscências da carne, os apetites e as paixões. Precisamos do que mesmo? Da palavra de Deus. Isso.
Claramente a palavra de Deus nos diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é o instrumento que o Espírito Santo utiliza para santificar a sua igreja. E nesse processo de santificar a sua igreja, usando a palavra, dando testemunho direto, Bíblia e Espírito de profecia, o Espírito Santo causará uma sacudidura entre o povo de Deus com a verdade poderosa, que irá abalar os corações das pessoas. E aqueles que amarem a verdade irão se apegar à verdade. E, infelizmente, aqueles que odeiam ser repreendidos pela palavra, infelizmente, eles vão se desagradar e não vão gostar e vão abandonar para sempre o Senhor, pouco a pouco, até para nunca mais voltar. E aí, então, continuando, nós vamos ver como permanecer inabaláveis ou inabaláveis no tempo da sacudidura. Inabalável no tempo da sacudidura. Precisam sofrer uma mudança os que se entregam a pensamentos dissolutos. Os pensamentos devem concentrar-se em Deus. Agora é que nós devemos grandemente esforçar para vencer as tendências naturais do coração carnal. Olha só, vencer as tendências naturais do coração carnal. Deus está dizendo que é possível vencer por meio de Jesus Cristo, do poder do Espírito em nossa vida, vencer as tendências naturais do coração carnal. Então precisamos sofrer uma mudança dos pensamentos, das ideias, dos pensamentos dissolutos. Precisamos ter pensamentos novos. Por isso que os Salmos claramente nos diz, né? O Salmo 119 e 111 diz: escondi a tua palavra no meu coração, ou seja, na mente, para eu não pecar contra ti. Precisamos da Bíblia em nossa mente. Precisamos realmente tirar tempo para estudar as Escrituras. Avançando um pouco mais, ninguém precisa ser vencido. Ninguém precisa ser vencido pelo inimigo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação ou a tentação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A palavra de Deus nos diz que aqueles que amam a Deus guardam os seus mandamentos. Ou seja, aqueles que são tentados, provados e são vitoriosos em Cristo Jesus, com certeza, esses receberão a coroa da vida. Ninguém precisa ser vencido, porque Deus tem poder de nos dar a vitória. A mais forte tentação não pode desculpar o pecado. Exatamente. O pecado não tem desculpa. Não há desculpa para pecar. Claramente a palavra de Deus diz: não pode desculpar o pecado. A mais forte tentação, a mais forte, não pode desculpar o pecado. Por grande que seja a opressão exercida sobre a mente de alguém, da pessoa, né? A transgressão é ato nosso. É ato nosso. A transgressão é ato nosso. É uma escolha da pessoa, ceder ou não. Não está no poder da terra nem do inferno, obrigar a quem quer que seja a fazer o mal. Satanás nos ataca nos pontos mais fracos, mas não precisamos ser vencidos. Glória a Deus, olha que promessa poderosa, né? Por severo e inesperado que seja o ataque do inimigo, Deus nos proveu auxílio. Deus nos proveu auxílio. E em sua força podemos vencer. E em sua força, na força de Deus, podemos vencer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Exatamente. Podemos vencer na força de Deus. Na hora da maior necessidade, quando o desânimo domina a vida, então é que Jesus se aproxima bem perto. Jesus se aproxima bem perto de nós nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nas piores tentações, nas tentações, Jesus se aproxima de nós para nos ajudar a vencer. Queridos, aqui está o testemunho direto, mensagens que traz esperança e que abala as pessoas, mostrando que Jesus é poderoso para nos dar a vitória. Que pena que poucas pessoas acreditam nessas verdades, mas está aqui escrito, inspiração do Espírito. Então, que coisa poderosa! Guardem isso no coração. Por meio de Jesus é possível vencer o pecado, as tendências herdadas, cultivadas e adquiridas,
os defeitos de caráter e tudo que é mal, em Jesus somos mais que vencedores. A hora da necessidade do homem é a oportunidade de Deus. Escreve isso aí na sua Bíblia. Escreve isso aí na capa da sua Bíblia. Escreve isso aí em um lugar que fique bem visível para você, na sua estante, na sua geladeira. Escreve essa frase. Olha só, eu vou repeti-la. A hora da necessidade do homem, guardem isso, tente decorar, tá bom? Essa pequena frase aqui, né? A hora da necessidade do homem é a oportunidade de Deus. A hora da necessidade do homem é a oportunidade de Deus. Glórias a Deus. Ele vê nosso perigo, Deus vê o nosso perigo e nos provê auxílio. Sem ser visto por nós, Deus, nos salva do inimigo. Glória a Deus. Sem a gente ver, enxergar, mas Deus está ali invisível. Ele nos salva do inimigo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Deus está ali para nos ajudar. Em todo momento da nossa vida, Deus está ali para nos ajudar a vencer o inimigo. Louvamo-lo a toda hora. Vamos louvar a Deus a toda hora, meus queridos irmãos. Que texto poderoso, que texto maravilhoso. Muito bem, então nós chegamos ao nosso final. Sacudidura. Eu gostaria muito que vocês considerassem tudo que nós lemos aqui. Que textos maravilhosos. Dentro desse período da sacudidura, nós podemos ser vencedores. Isso é muito importante. Nós não podemos deixar o nosso eu, a nossa língua, os nossos desejos carnais nos dominar. Porque isso vai nos tirar para bem longe de Deus. Essas coisas vai nos sacudir para fora da casa de Deus. E nós não podemos deixar isso acontecer. Porque em Jesus podemos vencer. Nos momentos mais difíceis da vida, Deus está conosco. É a oportunidade de Deus para ajudar o homem, para ajudar o ser humano, nos momentos mais difíceis. Queridos irmãos, guardem isso no coração de vocês. Vamos continuar estudando sobre a sacudidura mais um pouco. E depois nós vamos direto para a santificação, revivamento e reforma. Tá bom? Vamos continuar estudando, vamos continuar juntos aqui. Vamos analisar. Ore por mim para que eu consiga gravar esses materiais para vocês. E compartilhe com todas as pessoas que vocês puderem, de todas as religiões possíveis, por todos os seus contatos. Leve essa mensagem, pois ela vai abalar o mundo, as verdades de Deus, a verdade presente, a verdadeira educação foi dada para nós, para pregarmos o Evangelho eterno. Queridos irmãos, continue nos ajudando aqui com as suas orações. Deus irá nos abençoar a cada dia. Quero convidar você agora a orar e convido desde já você a se preparar para o próximo estudo. Fique atento, se inscreva aí no canal, por favor. Dê o seu like também, faça os comentários. E também compartilhe esse material, tá bom? E também você pode mandar mensagem, tá? Pode mandar mensagem para mim, para que eu possa colocar você na minha lista de transmissão, para que eu possa lançar os vídeos, as lives e chegar até você, tá bom? Deus abençoe você. Vamos orar? Vamos orar então. Querido Deus, muito obrigado por mais um estudo maravilhoso. Obrigado porque o Espírito Santo nos conduziu até aqui. Fique conosco e que esse material, essa mensagem do Senhor alcance o máximo de pessoas possível. Senhor, continua nos dando condições aqui, colocando a mão sobre esses aparelhos eletrônicos, a internet, Senhor, que possamos usar esses instrumentos da maneira certa e correta, enquanto é tempo. Nos ajuda, Senhor, enquanto temos liberdade para falar, que o Senhor nos ajude, nos proteja também e nos prepare para receber o Espírito Santo e nos ajude a ficar inabaláveis dentro da sacudidura, possamos permanecer na igreja do Senhor, não importa o que aconteça. O Senhor vai purificar a tua igreja, o Senhor vai separar o trigo do joio, o Senhor vai separar os bodes das ovelhas, como diz a Bíblia, ou seja, os que são fiéis e os que não são fiéis. Está tudo em tuas mãos, Pai. O Senhor é juiz e sabe como resolver tudo. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você. Nos encontramos no próximo estudo.